conta corrente aos serviços de banco. Cada vez mais o mercado vem diversificando seus canais de relacionamento. Com isso surgem também novos consumidores, novas empresas, novos negócios. No Rumo Certo de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo no mercado de câmbio. E aí, para isso, eu convido um especialista no assunto. Aqui comigo, Luiz Felipe Basso, CEO da Transfer Bank, fala com a gente lá de Curitiba. Tudo bem, Luiz Felipe? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente e falar de um assunto que para muita gente é árido, é um assunto bastante técnico, né? E lidar com questões financeiras e com câmbio, então é preciso bastante conhecimento. Por isso a gente precisa de você hoje aqui com a sua expertise, a sua experiência, para a gente falar desse assunto e trazer informação também para micro e pequenos empreendedores. E aí, antes da gente entrar na conversa propriamente, eu queria conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, a sua trajetória, e que me fale também da Transfer Bank, o que é, como ela trabalha hoje, como é que ela está no mercado. Perfeito, Sebastião. Então, eu já venho de alguns empreendimentos, né, vários na área de tecnologia. O Transfer Bank foi originado ali na virada de 2019 para 2020, com o intuito de entregar soluções para o mercado de câmbio, principalmente para PMS. Né? Então, através de várias dores que foram identificadas no mercado, ali até no âmbito pessoal meu, em que a gente decidiu entregar para o mercado essa solução, tanto para PMS quanto para pessoas físicas. Tá? O Transfer Bank, então, desde 2020, vem crescendo exponencialmente, né? A gente atua hoje como uma extensão dos bancos para trazer, de fato, essas soluções para quem não tem acesso às melhores taxas de mercado. Tá? E como é que é esse cenário hoje? Você falou aí com um foco, uma atenção para médias e pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas, mas como é que é a atuação dessas empresas hoje nesse cenário, nesse mercado de câmbio, mercado aí da moeda estrangeira? Então, hoje no Brasil nós temos um mercado de aproximadamente 1,7 trilhões de dólares anuais, né? Apenas no Brasil, em que através de aproximadamente 250 mil empresas realizam negócios com o exterior. Entretanto, grande parte dessas empresas são PMS, né? E justamente aí que está o problema, elas não têm acesso às taxas digamos que próximas às de grandes empresas, né? Então, aí que a gente entra com a solução, né? Entregar para essas pequenas e médias a mesma condição de grandes empresas. E o que determina essas taxas, essa condição? Por que as maiores têm mais condições? O que preconiza o mercado? Perfeito. Basicamente, hoje é uma taxa livremente pactuada entre as partes, então entre as instituições financeiras e o próprio cliente final, tá? Sendo pessoa física, sendo empresa, assim por diante. Então, acaba que o banco pode cobrar mais de pequenas e médias. Tá? Então, não é que há hoje uma tabela precificando o mercado em geral. Então, até para a gente entender, né, o que seria o câmbio, o importador, o exportador, seja de matéria-prima, seja de produto final, seja até uma importação, uma exportação de serviço e assim por diante. Né? Então, o banco entende que essa PME, por falta de mais opções, ela consegue cobrar um pouco mais do que as grandes empresas, em que a receita geral no banco é maior. Então, através de crédito, de folha de pagamento e outros serviços embutidos no banco. Entendi. É uma questão de poder de barganha, digamos assim, mais ou menos isso, né? Exatamente. Potencial. Exatamente. Podemos dizer que sim. E aí, mas como é que vocês entram, com que soluções, como é que vocês chegam a uma solução um pouco mais democrática, eu diria? Exatamente. E essa é uma boa palavra, até para a gente definir. O que a gente entendeu que poderia ser feito, tá? Para atribuir essas condições extremamente justas, transparentes a esses clientes de menor porte, o que nós fizemos? Nós digitalizamos basicamente todo o fluxo, todo o processo. Então, desde uma criação de uma conta de câmbio, um cadastro, posição dos limites operacionais, todo o compliance,
é feito através de uma plataforma digital. Tá? Então, o cliente hoje, 90 e poucos % da nossa base, realizam as operações 100% de forma automática. Então, sem ter que falar com um operador da nossa mesa, sem ter que falar, pedir cotação manualmente, então 100% através de plataforma digital. O que reduz o custo operacional e a gente só repassa essas economias para o cliente final. Vocês otimizam processos, mais ou menos por aí, mas as grandes instituições também têm essa tecnologia ou ferramentas também para isso hoje, né? Há algum outro diferencial aí nesse processo mesmo? Pois é, e por incrível que pareça, hoje no Brasil, as grandes instituições não fornecem esse fluxo inteiramente digital automatizado. Acaba que mesmo grandes instituições, até que com apelo digital, na operação de câmbio hoje, é muito manual, o que acaba onerando muito a estrutura. Tá? Isso. Então, é impressionante isso, mas de fato é o que acontece, assim, sabe? E, além disso, o que nós promovemos como solução digital, tá? Todo o controle das operações de pagamentos e recebimentos internacionais é feita através da gestão dessa plataforma digital. E quando eu digo plataforma digital, tanto desktop, computador, como aplicativo, né? iOS e Android. Então, todo o fluxo de pagamento e recebimento, monitoramento de mercado, cotações em tempo real, é tudo através dessa plataforma, né? Controles de documentos e comprovantes. Então, a gente busca várias dores no mercado de câmbio e solucioná-las através dessa solução. Pois é, porque me parece mais o básico, né? Quase que o andar para frente aí com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Com inteligência artificial, inclusive, aí. Enfim, é uma questão de abertura mesmo de mercado, né? De mais condições para mais empresas. Que setores, Luiz Felipe, hoje estão mais aptos ou estão aderindo a este mercado, participando cada vez mais desse mercado? Tem segmentos com mais destaque? Como é que funciona isso? Sim, a nossa base interna, nós atendemos algumas verticais de mercado, tá? Em que a gente pode separar da seguinte forma. Então, nós temos lá o comércio exterior, que são empresas importadoras e exportadoras, agentes de carga, tradings. Dentro dessa vertical, eu tenho uma infinidade, né, de outras verticais, subverticais, que seriam exportação de painéis solares, pneus, fertilizantes, exportação de madeira. Então, assim, exportação provavelmente de serviços, em grande parte, a gente sente uma crescente na parte de serviços, que seria uma outra vertical nossa, de prestadores de serviço para o exterior, na área de tecnologia. Nós temos hoje o que a gente chama de Venture Capital, que são os fundos de Venture Capital que fazem os aportes através de uma estrutura no exterior, Cayman, Delaware, e as startups brasileiras trazem o recurso de volta para o Brasil. E, por último, nós temos a parte de pessoa física, que essa mesma solução mais robusta para PJ, PMEs, nós atribuímos também essas condições justas para pessoas físicas. E há uma demanda cada vez maior de pessoas físicas e também pequenas e médias empresas em participar desse mercado. A gente tem uma cultura ainda de que não se coloca apto para participar de um mercado desse, o quanto te traz de benefício também. Mas como é que é nesse sentido, enquanto demanda mesmo? Quanto à internalização em geral da economia, cada vez maior. Então, a gente sente essa crescente anualmente, né? Se pegarmos aí dados de 2 anos atrás, realmente houve esse crescimento até chegarmos no ano passado a esse volume total transacionado de empresas brasileiras de 1,7 trilhões de dólares, né? É realmente bastante significativo, né? Então, a gente sente que em todas as verticais há uma crescente com base nas internacionalizações, principalmente depois da Covid-19, que potencializou algumas das verticais, como de fato a de prestadores de serviço para o exterior, que tem basicamente uma PJ no Brasil e acabam pegando trabalhos de empresas internacionais. Ótimo. O nosso cenário macro, político e econômico tem uma interferência, imagino, e muito, né, nesse processo todo. Em que momento, como é que a gente está vivendo esse momento agora, com essa questão de taxas de juros ainda altas,
enfim, com as expectativas que a gente tem com o novo governo? Como é que o cenário se apresenta agora? Com certeza, no câmbio a gente sente diretamente todas as variáveis aí macroeconômicas, políticas e fiscais, e isso por etapas, por fases, por períodos, né? Então, momentos que a gente sente mais entrada de capital, momentos que a gente sente mais saída de capital do Brasil, momentos em que a importação ou a exportação são, em algum momento, beneficiada frente a outra, e a própria volatilidade da moeda, né? Então, realmente, a gente acaba no câmbio sentindo muito essa diferença diretamente. Essa resposta é rápida, né? Uma ação, uma atitude, uma mudança, essa oscilação é grande no mercado e é rápida nos negócios, né? Com certeza. Então, ao longo do dia, por exemplo, nós tivemos aí essa semana a definição da taxa de juros, Brasil e Estados Unidos, imediatamente no câmbio a gente já sente ali uma volatilidade, né? Essa volatilidade ela pode ser boa ou ruim dependendo do seu negócio. Então, se para você um dólar elevado é mais favorável, automaticamente você já é beneficiado naquele instante. Já teve menos favorável, né? A situação tende a ser melhor, há um cenário de expectativa melhor? Realmente, a gente chegou ali no 4,70 há pouco, né? E considerando que há pouco tempo atrás estávamos nos 5 e pouco, né? Então, assim, eu entendo até particularmente que está um cenário bem favorável para o importador, né? Eu não creio que vai se manter por muito tempo, né, nesse patamar. Eu acredito, assim, na minha ótica, já que no final do ano, que beire os R$5, com grande chance de estar próximo aos R$5, mais do que queda além do que já sentimos agora, né? Bom, Luiz, vamos fazer um intervalo rapidinho aí, depois de explanarmos esse cenário, né? Eu queria trazer para cá coisas bem pontuais para o nosso chão de fábrica, como eu costumo dizer, para abrir essa possibilidade para outras micro e pequenas empresas também participarem desse mercado. Enfim, há regras, há processos, né, para se inserir no mercado, que é um mercado promissor também, né? Mas eu queria que você me desse algumas, quase que dicas mesmo, para a gente tentar levar para os nossos telespectadores. Vamos fazer um intervalo rapidinho, seguimos na conversa na sequência, tudo bem para você? Combinado. Combinado com você de casa também. Rumo Certo volta num instante. De volta com o Rumo Certo e hoje, empreendedorismo no mercado de câmbio, assunto da nossa conversa. Tem um especialista trazendo aqui informações preciosas para a gente, Luiz Felipe Basso, falando lá de Curitiba, ele é CEO da Transfer Bank. Luiz, continuamos na nossa conversa, explanamos o cenário no bloco anterior e fizemos uma provocação para trazer dicas, orientações para micro e pequenas empresas, de como se inserir nesse mercado, como participar também de transações financeiras no mercado internacional. Qual é a sua orientação básica? Perfeito, Sebastião. Então, para empresas que desejam realizar negócios internacionais e de fato já têm ali algum contrato com alguma empresa do exterior, seja importação, seja exportação, seja prestação de serviço ao exterior, tais empresas precisam realizar um cadastro de câmbio, tá? Então, como é que funciona esse passo a passo? Né? Qual que seria a dica? Essas empresas, elas precisam se apresentar a alguma instituição financeira, né? Essas instituições financeiras podem ser hoje bancos tradicionais, bancos digitais, corretoras de câmbio ou fintechs, que tendem a baratear, trazer mais transparência a todo o processo, tá? Então, com esse cadastro de câmbio, basicamente a empresa precisa apresentar os documentos da empresa, balanços, DRS, comprovante dos sócios, e isso é com base na legislação vigente, com base no que o Banco Central exige que essas instituições realizem. Feito isso, tal empresa vai receber um limite operacional.
Então, dentro de um prazo de 1 ano, a empresa poderá operar em câmbio X mil reais, X milhões de reais, com base na capacidade financeira que essa empresa possui, com base nos contratos que ela possui com o exterior. Feito isso, a empresa já pode realizar cotações de câmbio e fechamentos. Então, o processo, assim, ele não é acaba não sendo nada extraordinário, assim. Basicamente, você tem um procedimento básico que você precisa passar e, com base nas instituições, tem facilidades com uma ou com outra. Certo. Agora, esse limite que você falou é um limite de faturamento, é um limite financeiro e tem um mínimo para isso, não tem não? Não tem novas regras que foram definidas em 2020 pelo Banco Central? Como é que está essa situação? Isso, nós temos na realidade limites ali de cadastros mais simplificados e cadastros completos que nós chamamos hoje no mercado, né? Esses simplificados ali, ele também varia de instituição para instituição, tem instituição que até 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares, não há necessidade de enviar documentação completa. Entretanto, acima desses limites, que cada banco tem a sua política interna, há necessidade de enviar documentos que de fato comprovem o faturamento da empresa, né? É o que nós chamamos de capacidade financeira. Isso no caso de empresas importadoras que precisam pagar o exterior, né? Agora, no caso de empresas que precisam receber do exterior, não é a única forma de se analisar esse limite operacional. Por quê? A empresa não necessariamente pode estar faturando o que ela de fato tem em contrato. Então, por isso que nós analisamos os contratos que ela possui com o exterior. Certo. É preciso uma maturidade no mercado interno primeiro, para depois se, entre aspas, aventurar ao mercado exterior? Como é que você vê isso? Ou empresas já nascem com esse planejamento, esse propósito e já podem se inserir no mercado externo, nessa internacionalização? Como é que você avalia isso até em termos de orientação mesmo? Essa maturidade é interessante? Perfeito. Assim, via de regra não há necessidade, mas assim, em geral sim, pois a empresa que ainda não consegue de fato faturar no mercado nacional, dificilmente vai conseguir uma competitividade internacional, a não ser que, voltamos a dizer lá, a questão de tecnologia, né? Então, nós sentimos uma crescente em atividades de desenvolvedores de software programadores que acabam constituindo uma PJ apenas para conseguir atender demandas internacionais. Então, e por que eles constituem uma PJ e não fazem na pessoa física? Aí entra na parte de questão tributária, né? Então, você teria incentivos tributários em constituir uma PJ para, então, prestar serviço ao exterior. Sim, sim. Luiz, agora, esse processo, o cadastramento, você diz que ele não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente usou o termo democratização até para mostrar que muitas empresas podem estar aptas a participar do mercado internacional, mas esse processo é um processo demorado, uma vez feito o cadastro. Hoje também, por conta da tecnologia, a gente tem agilidade. Como é que funciona? Com certeza. Ele assim, em geral, não deveria ser um bicho de 7 cabeças. Em alguns casos, acaba sendo mais por conta da morosidade por instituições. Então, assim, no caso nosso do Transfer Bank, se for esse limite simplificado, a gente fala de 1 dia útil. O completo de 2 dias úteis, 100% através de uma plataforma digital com suporte de atendimento imediato. Em algumas instituições, isso pode levar a 2, 3 semanas. Então, realmente, depende de instituição para instituição. Mas, em geral, é um procedimento que não deveria ser moroso. Muito rápido, né? Se pensar em 1, 2 dias úteis, mesmo que seja, né, uma semana, enfim, a gente está vivendo uma transformação, felizmente, aí, digital, mas é uma transformação, até eu diria, de mudança de comportamento, de ações também, né? Felizmente, isso é quase que recente, né, Luiz? Sim, realmente, esses procedimentos de forma mais ágil, mais transparente, buscam melhorar o cenário como um todo, né? Então, o Transfer Bank, até em 2020, participou de um laboratório de inovações tecnológicas financeiras promovido pelo Banco Central, que é justamente para aumentar a competitividade no setor de câmbio, o que acaba beneficiando cada um dos clientes finais, né? No nosso caso, as PMEs.
Luiz, me diga uma coisa, vocês trabalham também de alguma maneira com uma certa consultoria para clientes também, ou é esse trabalho bem técnico de resolver, de colocar o cliente nesse cenário? Mas e qual é a sua orientação nesse sentido? É preciso que se busque muito conhecimento, né, para entrar neste mercado, apesar de não termos mais fronteiras, felizmente, mas é preciso de muito planejamento, uma gestão bem feita, muito conhecimento, porque apesar dos benefícios que se aparecem existir, mas tem regras muito específicas, né? É diferente de lidar no mercado interno, né, Luiz? Não, totalmente. De fato, sim, nós promovemos essas consultorias para algumas demandas mais pontuais, mais elaboradas. Hoje, para cada operação de câmbio, apesar de já ter sido facilitado o marco cambial, o recente marco cambial, ainda há um enquadramento de operações que deve ser feito. Então, cada tipo de operação de câmbio tem uma natureza registrada no Banco Central. Então, de fato, é preciso uma consultoria, um suporte especializado para que haja esse enquadramento correto em cada operação de câmbio, né? E isso nós estamos falando só da operação de câmbio. Ao longo do procedimento você tem questões planeiras, tributárias e assim por diante. Então se estende, né, a complexidade do negócio. Porque tem modelos de negócios a serem definidos também, né? A serem escolhidos, talvez, pelo empreendedor, né? Para ir participar de uma internacionalização, né? O mercado de câmbio é um retrato de tudo isso, né? É uma forma de lidar, mas é preciso definir também o modelo de negócio que quer participar, né? E qual é a sua defesa no sentido do quanto é interessante as empresas participarem cada vez mais desse mercado? Quais os benefícios para quem participa mais desse mercado, que parecem evidentes de se ampliar as possibilidades de vendas, no caso, digamos, aí de vendas ou de serviço. Mas eu queria a sua defesa nesse sentido. Olha, é interessante sim, e por quê? Por que não? E sendo não, qual é o cuidado que deve ter? Não, perfeito. Realmente é muito favorável que haja essa participação no cenário internacional, até pelo oceano de oportunidades que se abrem, né? Além disso, nós temos questões ali de faturamento numa moeda forte, numa moeda que hoje para o Brasil acaba sendo favorável, né, devido à desvalorização cambial. Então, realmente eu enxergo que é fundamental para empresas que têm a possibilidade de que realmente se esforcem para que realizem negócios com o exterior. E você vê um cenário cada vez mais promissor, né? A gente falou do quanto já evoluiu, quanto cresceu. Aliás, tem dados da Transfer Bank também bastante sólidos nesse sentido de crescimento, né, nos últimos anos. E vocês traçam, é claro, como uma empresa com planejamento, metas, enfim. Como você vê o desenvolvimento deste mercado a médio e longo prazo aí? A gente, de fato, sente que parece que semanalmente são apresentadas novidades no mercado como um todo, né? Então, a atenção está voltada muito para o mercado de câmbio, isso já há alguns anos, e de fato agora estamos sentindo na pele esses benefícios que estão sendo levados para o cliente final, né? Seja a PME, seja a empresas corporate, seja a pessoa física. Eu acho que hoje, com a maior internacionalização, acaba que a atenção volta mais para esse mercado e acaba que a concorrência de novas empresas, quem tem a ganhar mais é o cliente final. Tem gargalos ainda a gente ser resolvido, políticas públicas talvez que possam mudar. Como é que vocês veem nesse sentido também do que a gente precisa transpor ainda? Com certeza, os gargalos são inúmeros ainda, principalmente no nosso mercado brasileiro, apesar que já está evoluindo bastante, mas são muitos gargalos operacionais. Por exemplo, hoje nós não conseguimos, através do mecanismo mais utilizado no mundo, fazer remessas instantâneas, como de fato é o Pix nacional, né? Então, realmente, esses gargalos existem, são um pouco mais complexos de uma resolução, porque envolve, obviamente, não só Brasil, mas de fato há gargalos ao longo do processo inteiro, da cadeia inteira de câmbio, de negócios internacionais, e que aos poucos estão sendo sanados. E dependem muito de políticas públicas, é isso?
Em alguns casos sim, outros não. São mais procedimentos que até fogem da alçada ali, mas cabem às instituições, né, que de fato se unam para, em conjunto, elaborar essas soluções que facilitem o processo como um todo. Tá certo. Luiz, a gente vai chegando no final. Eu queria sintetizar essa nossa conversa aqui, talvez em poucas palavras. A gente falou do empreendedorismo no mercado de câmbio. Queria que você sintetizasse, né, de tudo que a gente conversou, o que é muito importante para quem está nos assistindo e se está nesse mercado, cada vez aprimorar, e se não está ainda, que possa entrar. O que você diria para largada aí de quem está no mercado, micro e pequenas empresas, que queiram participar do mercado de internacionalização e do mercado de câmbio? Perfeito. Então, as micro e pequenas empresas que atualmente já atendem, já estão fazendo negócios internacionais, aquelas que pretendem realizar negócios internacionais, o primeiro passo realmente, eu diria que é buscar uma ajuda especializada, né? Seja através de consultoria paga ou não, seja através de operações como a nossa, que já atuam nesse mercado. O procedimento em si, ele pode ser um pouco árduo, caso você não busque esse auxílio. Então, eu acho que assim, tem muitas oportunidades. Como eu falei, o Brasil, 1,7 trilhões de dólares já transaciona anualmente em moeda estrangeira. Tem muitas oportunidades e muitas oportunidades que a gente ainda está em forma embrionária, né? Então, eu mencionei lá, prestador de serviço para o exterior hoje, uma pequena empresa poder trabalhar 100% com carteira no exterior, de casa, né, de home office no Brasil, sim, é algo fantástico, né? Então, realmente, possibilita coisas que a gente não foge do nosso nacional, sabe? Mas que bom, né? Que bom que a gente tem novidade por aí sempre, tecnologia ajudando, mudança de comportamentos, de posturas também, de ações, né? Se inserir no mercado. Luiz, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Rumo Certo. Eu que agradeço, espero ter ajudado. E muito, obrigado também. Obrigado a você de casa aí também que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.